Olá pessoal, tudo bem? Luiz Oliveira. Eu vou falar sobre um assunto hoje que está sendo recorrente, infelizmente, ainda no século XXI. É sobre o assédio moral pelo fato do trabalhador exercer o seu direito fundamental de ação. Trocando em miúdos, o trabalhador que começa a ser ameaçado pelo fato de ter um processo trabalhista em curso. O direito de ação ele está previsto na Constituição Federal, que dá aí a cobertura para toda aquela pessoa que sofreu uma lesão ou um abuso de direito procurar o judiciário para que restabeleça o equilíbrio das relações materiais aí controvertidas, para que se restabeleça o ilícito, para que tudo volte a ser como era antes. Nesse sentido, a Constituição assegura a todo aquele lesado que sofreu qualquer tipo de dano a buscar aí o judiciário. E por conta disso, muitas vezes, o réu, ele de uma forma ou outra, ele tende a retalhar ilicitamente essa pessoa que buscou aí a tutela jurisdicional, buscou a justiça para lhe entregar aquilo que ele efetivamente tem direito. No caso desse exemplo que eu estou dando, falando de saúde e segurança do trabalho no aspecto processual, há casos em que os trabalhadores buscam indenizações pela responsabilidade civil ou então insalubridade, periculosidade ou outras coisas relacionadas à saúde e segurança do trabalho, como a obrigação de realocar em um posto compatível, obrigação essa que não está sendo cumprida pelo empregador, a emissão de um perfil profissiográfico previdenciário adequado, tendo em vista aí uma fraude ou um erro na elaboração desse documento, ou até a omissão da entrega desse documento e diversos outros assuntos. E há casos em que, pelo fato desse trabalhador exercer aí o seu direito constitucional de ação, ele passa a ser retalhado. O empregador muitas vezes trata ele com indiferença, tenta trocá-lo de setor de forma abusiva. Não, quem dirige a prestação pessoal de serviço é o empregador. O empregador ele pode trocar o trabalhador de horário, ele pode trocar o trabalhador de posto de trabalho, de função, respeitando as premissas básicas da Constituição Federal e da legislação civil aplicável ao caso. Não pode discriminar. Aí, a partir do momento em que se verifica que todas essas alterações na condição de trabalho não estão ocorrendo por conta da alteridade do contrato de trabalho, mas sim por conta do abuso de direito, tendo em vista aí o fato dele ter ajuizado uma demanda para corrigir um ilícito, todos esses atos passam a ser discriminatórios, passam a ser assediosos. O assédio moral é a conduta reiterada praticada pelo empregador contra o empregado ou pelos colegas de trabalho contra esse empregado, com uma forma intencional de excluí-lo do grupo ou de fazer com que ele peça demissão, fazer com que o trabalho seja tão penoso, a condição dele seja tão deletéria do ponto de vista psicológico, que ele acabe por abandonar o emprego de uma forma injusta. Tá? Em muitos casos, o assédio moral também ele vem como uma forma de tentar cavar uma justa causa ilegal para esse trabalhador. Então, daí a importância de tomar muito cuidado com esses sinais dados pelo empregador quanto ao assédio moral. E se isso estiver acontecendo, procure seu advogado de confiança como forma de fazer com que ele tome as medidas aí cabíveis para corrigir esse abuso. Se municie de bastante provas, os meios eletrônicos estão aí bem avançados nessa questão. E o assédio moral ele é muito grave, ele traz abalos psicológicos muito importantes e isso deve ser combatido. O Ministério Público do Trabalho tem combatido ferrenhamente o assédio moral, que vira consequentemente uma síndrome de burnout, ou esgotamento completo, né? Faz com que esse trabalhador passe a ter afastamentos previdenciários, inclusive por conta desse problema psiquiátrico, psicológico, advindo aí do assédio moral. Isso é muito grave. Isso faz com que o índice de acidente de trabalho aumente muito nesses departamentos e faz com que o ambiente todo de trabalho, não só relacionado a esse assediado, mas a todo o coletivo do departamento, fique ruim. A produtividade cai, o número de alcoólatras, o consumo de álcool, o alcoolismo aumenta. Então, os efeitos deletérios, o absenteísmo aumentam muito. Então, é muito prejudicial o assédio. Então, na dúvida, procure a fiscalização, procure sempre a representação, se na sua empresa tiver representação sindical instalada, procure o sindicato, procure o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e, individualmente, procure seu advogado de confiança como melhor forma aí de tutelar os interesses que possivelmente estejam sendo violados. Então, essa é a dica de hoje. Fica aí e segue.